Olá, muita paz e muita luz. Nós vamos falar sobre alguns mistérios aí, algumas coisas. Esse vídeo nós vamos mostrar também alguns encantamentos, algumas práticas que vai ser importante para você se inteirar. Bom, o curso de sacerdócio, a gente sempre fala, acompanhe o nosso curso de sacerdócio e teosofia de Umbanda. Ele não é um curso para você abrir um terreiro, a não ser que você queira, ou para você ser um dirigente, ou sair por aí distribuindo o currículo, querendo ser chefe de nenhum terreiro. Até porque nem é assim que funciona. É para você ser sacerdote do templo que existe dentro do seu coração, que é o melhor templo para você frequentar. Pessoas religiosas você vai encontrar em qualquer lugar. Pessoas espiritualizadas nem sempre. Então, o objetivo desse curso é a espiritualização, é o despertar e expandir da consciência. Se você quiser utilizar os conhecimentos aqui para abrir sua casa ou fazer da sua casa um centro para você, para seus amigos, para as pessoas mais próximas, tá tudo bem, vai te dar suporte. Mas se você quer seguir sozinho, independente, centro, você não tem a pretensão de abrir uma casa, então você também está no lugar certo. Porque, antes de mais nada, é um curso preparatório para quem quer fazer as coisas com fundamento. Tá? Porque nem sempre aquelas pessoas cheias de turbante e guias no pescoço, nem todas sabem o que estão fazendo. Muitas, a maioria sabe. Mas você vai encontrar por aí muita gente fantasiada e que cria rituais da cabeça, inventa da noite pro dia e quando vê, tem coisa que é totalmente surreal, fora da casinha, se você for praticar. Tem muita gente aí vendendo curso com não sei quantas páginas, você vai receber na sua casa ou aí no seu e-mail, um curso de 1.500 páginas ensinando você a fazer. Aí você vai lá, compra o curso, às vezes nem é caro, não. Você compra o curso, fica empolgado, tenta praticar um daqueles trabalhos que é ensinado ali. São as coisas mais absurdas que estão pedindo. Cabeça de boi, 7 caudas de cascavel. Onde você vai achar 7 guizos de cascavel? Dependendo do lugar que você for, consegue encomendar 1, 2. Aí, o tempo que você vai levar para reunir esse material não é brincadeira, não. Eu uso guizo de cascavel. Em alguns trabalhos tenho guizo de cascavel comigo. A gente usa também em assentamentos, mas não é uma coisa fácil de conseguir. Não é fácil de conseguir, não é barata e vocês vão ver aí pessoas que parecem que estão no mundo das nuvens, totalmente fora dos 2 pés, bem longe do chão, ensinando coisas que não tem nada a ver. Quando você vai ver, fundamento nenhum. Então tem que tomar muito cuidado. As coisas são simples. São simples. O segredo não está na quantidade de coisa, no preço das coisas que você vai usar. O segredo está na sua fé, está na sua dedicação, seu respeito para com o plano espiritual, a sua pontualidade, a sua dedicação, a sua reverência, a sua veneração. O resto é resto. Então nós vamos aqui, o livro As 7 Linhas de Umbanda, a Região dos Mistérios. Tem gente que até desliga o vídeo quando eu mostro esse livro, porque é um livro muito técnico. E as pessoas estão mais voltadas, elas gostam mais de romance, histórias felizes. Eu não vou tirar a razão delas, não. Mas se você quer ter fundamento, você tem que se aprofundar, tem que ter estudo. E esse livro aqui é essencial num curso de sacerdócio. De repente, você até vai encontrar curso de sacerdócio por aí que não usa na sua referência bibliográfica esse livro. As 7 Linhas de Umbanda, a Religião dos Mistérios, editora Madras,
do mestre Rubens Saraceni de Ogum. Você pode até encontrar cursos que não usem esse livro como referência, porém, ficará faltando algumas coisas bastante interessantes. É um livro que, se você adquirir, você não vai se arrepender. Leia com calma e tente digerir os conceitos. Se não entender alguma coisa, procure alguém que saiba, que já tenha tido uma vivência nos estudos do mestre Rubens. Ninguém aqui está para criar nova religião, nova umbanda. O capítulo aqui é o Mistérios de Umbanda. O subtítulo é Mistérios, o que são e como atuam em nossa vida. Página 117. Que ele começa dizendo assim, ó, mistério é tudo aquilo que a inteligência humana é incapaz de explicar ou compreender e apreender em sua totalidade. Tudo no universo é energia e tudo vibra, pois tudo tem seu magnetismo individual que o identifica e o distingue. Não há dois seres com o mesmo magnetismo. Magnetismo é a qualidade divina que dá origem a tudo. Cada magnetismo é um fator divino. Então veja bem, aqui ele está falando do magnetismo enquanto força que congrega, enquanto força que permite gerar um campo. É o magnetismo que permite com que uma sessão, um ritual, uma missa, uma cerimônia ocorra. À medida que você para, nem que seja sozinho para fazer suas orações, o seu evangelho no lar, se assim você achar apropriado, e você eleva seus pensamentos ali e faz uma oração, naquele momento você está concentrando um campo magnético em torno de você e espíritos afins a ti. E aquele procedimento congregam-se em torno de ti, somando o campo magnético deles com o seu, formando uma só egrégora, e ali são abertos portais e as coisas acontecem. Por isso, quando se termina um trabalho, é importante também fazer uma prece de encerramento, porque aquela prece faz com que a intenção em encerrar aquele trabalho com segurança e gratidão permita com que aquele campo se dissipe sem necessariamente perder a força e a eficácia de tudo que foi ativado ali. Eu já vi terreiros, inclusive em dia de festas, que fazem todo aquele cerimonial de 1h30, aquela defumação toda, aquele povo batendo cabeça. Se o terreiro tem 50 filhos, são 50 filhos ali batendo cabeça, indo lá abraçar a mãe, os 2 pais pequenos, sei lá quantos tem. Aí cada um tem que ir lá fazer o sinal da cruz em cada tabaque no chão e ir para o seu lugar. Isso toma muitas vezes quase 1 hora e pouco para começar um trabalho. Aí começa, faz a festa lá, vem as entidades aí tal. E no final, o dirigente chega e fala assim: acabou, com os bracinhos desse jeito. Quando dá o fim da festa, acabou. Festa não tem encerramento, festa não tem encerramento. E sai fazendo assim com os bracinhos, acabou. Uma tremenda de uma falta de fundamento e de respeito com todo mundo ali, inclusive com a espiritualidade. Vai me desculpar. Porque tem um campo magnético ativado ali, né? Fazendo assim com os bracinhos que você vai. Dia de festa não tem encerramento. Onde tirou uma coisa dessa? Encerramento, sim. E a segurança mediúnica e espiritual das pessoas que estão ali, que é de responsabilidade do dirigente. Pelo amor de Deus. Seguindo aqui, para evitar não falar muita coisa. Na natureza, algumas coisas se combinam, outras se neutralizam. E outras se anulam e combinam, dando origem a novas coisas. Com os mistérios acontece a mesma coisa. Uns anulam outros. Uns combinam-se com outros e outros irradiam-se ao lado de outros. Mas não se anulam ou se combinam, porque entre eles são neutros. Aqui está falando dos vários tipos e modalidades de mistérios.
Porque cada campo eletromagnético, como diz aqui, ó, na natureza, uns se combinam, uns se neutralizam, é assim mesmo. Uns são mais congregadores, outros são mais expansores, uns são mais irradiadores, outros mais absorvedores. É assim com tudo. Um altar, ele tem um poder irradiador, tem absorvedor. Um ponto de força de uma vela, ele tem um ponto irradiador e absorvedor. Um ponto riscado tem a sua fração absorvedora e irradiadora. Um canto sagrado que você faz, ele gera ali, né, uma egrégora que tanto irradia como absorve. Então, tem coisas que são mistérios que a razão não vai alcançar. E os espíritos muitas vezes não perdem nem tempo explicando certas coisas para nós, porque não se entende com a razão, nem com a emoção. Se entende com a consciência. E como muitos espíritos aqui na Terra, por mais evoluidinhos que sejam, ainda não têm a consciência expandida a ponto de compreender aquilo, porque não se compreende com palavras, eles esperam o nosso momento evolutivo para nos explicar, que não será com palavras. Será usarão qualquer outro método, menos palavras. Nada contra as palavras. Mas quando os mistérios são muito profundos, o silêncio, que também é uma linguagem, ensina muito mais. Bom, vou mostrar aqui umas coisas para vocês. Ó. Nesse livro aqui que o mestre Rubens escreveu, vocês vão ver muitos traçados, que são arquétipos. Tudo isso aqui, ó, isso aqui representando a irradiação vertical, irradiação perpendicular, irradiação à esquerda, perpendicular à direita, irradiação horizontal. Irradiação são ondas. Então, são ondas. Quando você traça um ponto riscado, por exemplo, imediatamente, aquele ponto que já está juramentado no plano espiritual, ele é detectado. Você riscou, né, porque o seu Deus interior já coloca aquilo no inconsciente coletivo, e o Deus interior dos seres que estão ali no inconsciente coletivo já entra em contato com a fonte que criou aquele símbolo, que imediatamente faz aquele símbolo funcionar. Isso, assim, em 1/10 de segundo isso acontece. É muito rápido. Você começou a riscar, ali já começa a irradiar energia. Cada traçado de um ponto representa uma onda. Estão entendendo, né? O nosso raciocínio. Qualquer dúvida que vocês tiverem, entre em contato com a gente pelo DDD 11, telefone 9 6551 9042. Aqui na página 120 tem uma parte que ele fala assim: todo ritual de Umbanda, lá no começo da página, todo ritual de Umbanda sagrada foi fundamentado nos mistérios divinos e por isso é uma religião aceleradora da evolução e direcionadora dos seres que se colocam sob uma irradiação religiosa divina. O nome simbólico de um guia de lei ou de um Exu de lei está sinalizando o seu campo de atuação na vida dos seres, está mostrando parcialmente sobre qual das 7 radiações verticais ele atua e de qual mistério é o seu manifestador religioso em nível terra. Por exemplo, um Exu morcego, por exemplo, um Exu capa preta, um caboclo 7 flechas. Não é à toa que eles têm esse nome. Eles estão, com esse nome simbólico, estão praticamente dizendo qual é a especialidade daquela falange ou por que aquela falange surgiu, em homenagem a que ou a quem eles estão atuando a serviço da luz, a serviço do bem. É uma questão de se aprofundar e, se possível, conversar com as entidades dessas que trazem esses nomes. Eu já vi, inutilmente, dentro de uma casa, gente bater no peito e dizer: eu recebo o verdadeiro caboclo pena vermelha, eu recebo o verdadeiro Exu Tiriri. Peraí, não tem essa de o verdadeiro. Exu Tiriri é uma falange com mais de 100 mil Exus. Entendeu? Caboclo 7 flechas, por exemplo, uma falange aí, no mínimo, também uns 100 mil, 150 indígenas, caboclos. Aí vem o cara bater no peito e dizer: o meu é o verdadeiro. Tá doido? Não conhece, não tem conhecimento, fundamento nenhum. Você recebe o seu pena vermelha, o seu 7 flechas, o seu tiriri, o seu tata caveira. São falanges. Eu fui numa casa uma vez que tinha 8 Zé Pilintras incorporados. Mas qual que é o verdadeiro desses 8? Os 8 Zé Pilintras eram verdadeiros, porque Zé Pilintra é uma legião. Existe o Zé Pilintra, mas o espírito Zé Pilintra mesmo, fundador da legião,
ele incorpora em raríssimos e pouquíssimos médios. Geralmente tem um Zé ali, ungido para representar o Zé, que também é Zé, e vai atender do mesmo jeito como o próprio Zé Pilintra. Porque ele está ali, de corpo e alma, na frequência do Zé. Tudo que ele falar foi Zé que falou, o Zé Pilintra que falou. Estão em sintonia constante. Porque o Zé Pilintra, na verdade, ele adquiriu um alcance, um poder tão grande no plano espiritual, um grau de evolução, para quem não sabe, muito grande, que é um espírito de luz, que ele consegue, pelo fenômeno da ubiquidade, que é um espírito, ele está ali naquele local, ele se projeta em vários locais e dimensões ao mesmo tempo, ele conseguiu adquirir um grau de ubiquidade que ele consegue se projecionar e se irradiar através de uma série de espíritos que dão consultas, fazem atendimentos fantásticos, sem ele precisar estar lá em nenhum daqueles lugares, mas está lá ao mesmo tempo, através dos seus emissários. Aí vai alguém batendo no peito, eu recebo o verdadeiro. Todo mundo recebe o verdadeiro Zé. Mas a ignorância é tão grande por parte de algumas pessoas que a gente prefere nem entrar muito nesse assunto. Tá. Quer falar que recebe o verdadeiro, recebe. Cada gente que não vale a pena nem discutir. Página 124. No começo do parágrafo diz assim: pessoas que se fanatizam com toda certeza não encontrarão nenhum Exu quando desencarnarem, mas também não encontrarão nenhuma divindade, muito menos as que distorceram com seus fanatismos e ódios e outras religiões e seus fiéis. Mas com certeza se verão de frente com o mais temido dos tronos cósmicos punidores, Lúcifer, o senhor das ilusões, dos fanáticos e dos revoltosos religiosos. O símbolo mágico original de Exu é um falo, já o tridente é outro símbolo mágico universal de cujo mistério Exu se apossou, pois viu nele um recurso adicional às suas atuações e o usa tanto como arma, como para irradiar um tipo de energia penetrante, que perfura a aura de uma pessoa e inunda seu corpo energético, desequilibrando sua vibração e seu magnetismo, assim como o usa para desenergizar uma pessoa, um espírito desequilibrado ou mesmo uma magia que esteja vibrando no astral. Mas o falo totêmico ou tridente mágico não são os únicos símbolos de Exu, pois no decorrer do tempo, muitos outros ele foi possuindo e incorporando como recursos vitalizadores ou desvitalizadores de magia, atuações, reações e choques kármicos. Nós sabemos que além do falo, que é a representação de determinado órgão do corpo humano, Exu se vale de uma série de outros símbolos, como raios, tridentes, espadas, lanças, até flechas, tochas de fogo e outros elementos, como estrelas, cruzes também. Os pontos de Exu são diversos e alguns signos de diversas modalidades, inclusive muito encontradas em magias indianas e nórdicas. Então, há que se ver, assim, dentro da linha de Exu, nós temos entidades das mais diversas nacionalidades, inclusive extraplanetárias. Uma coisa que fique bem clara, quando se fala em Lúcifer, existe o Exu Lúcifer, que é uma falange enorme, com mais de 500 mil espíritos, e a função deles é levar a luz onde a luz não chegaria. Não tem nada a ver com o diabo. Tá? Vocês vão ver na sequência um trabalho que nós vamos mostrar, uma firmeza com o Exu Lúcifer, para você aprender e fazer na sua casa, de limpeza, de proteção. E você vai ver assim, não tem nada de aterrorizador. Tá? Você vai ver a gente firmando ali as coisas, os pontos, e puxando, cantando. E não tem nada de demoníaco, nada de diabólico. Tá? As forças luciféricas são forças do bem. Você vai encontrar forças luciféricas na esquerda, forças luciféricas na direita. E isso não tem nada a ver com o inferno, tem nada a ver com Satanás, tem nada a ver com o diabo, nem com coisa que possa
tirar a sua paz, né? As pessoas, muitas vezes, por ignorância, apedrejam e lançam anátemas em relação à figura luciférica por ignorância, né? A figura luciférica é uma figura extremamente libertadora, esclarecedora e curadora, né? que, que seja cultuada e tratada com muito respeito. Como eu falei dos campos das egrégoras que são sustentadas pelo magnetismo, uma egrégora ela também irradia energias que tanto envolvem os espaços vizinhos, adjacentes, como transcende mundos e dimensões e jorra aquela energia com verdadeiros feixes de raios de luz para muito, muito, muito longe. Isso é o fator irradiador, que é eletro, tá? Que é eletromagnético. Então, todo campo magnético vai ter também uma força irradiadora eletromagnética, tá? Porque senão não faria sentido o campo involucrar-se concentrando energia só em si, porque uma hora ele iria romper e isso causaria um desequilíbrio enorme, um caos desnecessário, quando na verdade o foco seria, no caso da formação de uma egrégora, para se trabalhar o bem, o foco é promover a evolução, o equilíbrio e a harmonia, e não o caos. Embora o caos seja necessário para que haja harmonia, para que haja o equilíbrio pleno. Mas isso é assunto para outro momento. Agora nós vamos continuar aqui as nossas elucubrações. Aqui na página 125, terceiro parágrafo, diz assim: portanto, se quiserem ser bons sacerdotes, aprendam isto. A causa dos males do mundo está no próprio ser humano, egoísta, mesquinho, volúvel, corruptível, ambicioso, prepotente, apegado aos vícios desvirtuadores da moral e do caráter. E se Exu foi ativado contra alguém por uma pessoa, não foi por influência do demônio, mas porque quem o ativou é alguém que se encaixa em um dos termos usados como os causadores dos males do mundo. Não foi aberto para a dimensão material o mistério Exu, Exu feminino. Logo, quem escreve que Pombagira é Exu fêmea não sabe nada sobre este outro mistério de Umbanda. Afinal, Exu é um elemento mágico, cósmico e agente kármico, cujo mistério e divindade, regente, gera e irradia o fator vigor, entre aspas. Já tem como divindade cósmica e regente uma que gera e irradia o fator desejo. Bom, aqui já está falando do aspecto Pombagira. Quando ele fala aqui que Pombagira não é um Exu fêmea, é que as pessoas têm o hábito de realmente polarizar. Se tem o Exu ali, deve ter a Exua. Para não falar Exua, chama de Pombagira. E isso, de certa forma, deixou uma coisa bastante complexa, porque assim, não sei se vocês se lembram antigamente, quem é mais antigo, você chegava numa casa de Umbanda, via a parte das imagens só da esquerda, eram todas vermelhas com chifres e muitas tinham cauda. Ou seja, alguém associou lá atrás Exu a diabo e as fábricas de imagens vendiam Exu como se fosse o diabo. Com o passar do tempo, começaram a fazer também as imagens das pombagiras, que antigamente pombagira era só pombagira, as pessoas não tinham muito a noção do que era pombagira, e cultuavam a pombagira como se a pombagira fosse uma entidade em si só com o nome pombagira, quando na verdade não existe uma entidade com o nome de pombagira apenas, ela é pombagira alguma coisa, pombagira Maria Padilha, pombagira Maria Mulambo, pombagira Rainha da Praia, pombagira Rainha do Cabaré, pombagira da Figueira, pombagira das Sete Cruzilhadas, pombagira das Sete Saias, e assim vai. E nem só por isso ela é um Exua, mas corriam e faziam uma diaba mulher, para combinar com a imagem dos diabos Exus, que nunca foram diabos, nem a pombagira e nem Exus, muito menos tranca-ruas. Então aqui o mestre Rubens, na verdade, ele está tentando desmistificar isso aí, né? Dizendo que
Você não precisa lá correr e criar a imagem de uma diaba para dizer, ó, a mulher do Exu aqui. E ainda tinha gente que ainda falava, Pombagira é mulher de 7 maridos, mulher de 7 Exus. Que Exus? E na medida que fala Pombagira, mulher de 7 maridos, mulher de 7 Exus, no imaginário de algumas pessoas, principalmente no imaginário popular mais preconceituoso, está querendo dizer que é uma mulher fogosa e irresistível, que se encostar numa mulher, ela inevitavelmente vai sair fazendo ela buscar macho, ou se baixar no homem, vai fazer o homem optar por outras orientações sexuais. Quando, na verdade, os homens que têm orientação sexual homoafetiva, eles já vêm com essa tendência do plano espiritual. Faz parte do processo evolutivo. E não tem nenhum pecado nisso. Do homem ter um envolvimento afetivo com outro homem, a mulher com outra mulher. Não há nenhum problema nisso. Não quer dizer que tem nenhum espírito influenciando isso. O único espírito que está influenciando isso é o espírito que está dentro daquele corpo, que já vem com essa tendência, essa orientação de viver essa realidade. Não tem nada de errado com isso. Não tem nenhum defeito da natureza, não é doença. Ah, mas eu sei de caso de um homem que largou a mulher e passou a se envolver com outros homens e quando não foi tirado o encosto que estava nele, ele não voltou a ser heterossexual de novo. Eu não estou dizendo que não existam trabalhos com essa finalidade. Tem gente que faz, mas pode ter certeza que as entidades fizeram aquele homem largar a esposa e se envolver com outro homem, não tem nada a ver com Pombagira. Tá? Nada a ver com Pombagira. Muito respeito à figura de Pombagira. E você que é de Umbanda, defenda. Faça o seu papel de umbandista de verdade. Quando alguém estiver falando mal das entidades da sua religião, não fica com a boquinha assim, eu vou ficar quieto para não perder o emprego. Eu vou ficar quieto para não ser execrado no meio do grupo. Eu vou me diminuir para poder caber no mundinho dessas pessoas, senão não vou ser aceito. Tome vergonha. Defenda a sua religião, as suas entidades. Pombagira não anda fazendo ninguém deixar a família para buscar nem outra mulher e nem outro homem. Isso é trabalho de quiumba, rabo de encruza, que são aqueles espíritos que ficam pelos cantos catando resto de fluido dos trabalhos. Como eu já falei, se um homem optou por largar quem quer que seja e viver com outro homem, a mulher, viver com outra mulher, isso não é dar conta de ninguém. É uma orientação que a pessoa já traz do seu espírito. Não tem nada de pecado com isso. Mas as pessoas já acham que tem uma diaba, um demônio encostado ali na pessoa, fazendo aquilo ali. Eu posso afirmar com certeza absoluta que se for pegar essa pessoa que largou tudo para viver com outro homem, um homem que largou para viver com outro homem, uma mulher que largou para viver com outra mulher, e colocar quem está falando que eles estão encapetados, pegar os equipamentos que detectam espíritos, vai achar em quem está falando que eles estão encapetados, e neles não vai achar nada. Porque quem está mais encapetado é quem sai acusando os outros de estarem encapetados. O encapetamento, já que isso existe na cabeça de alguns, é a própria maledicência, o preconceito, o sentimento de superioridade e achar que o outro é inferior porque escolheu uma orientação ou outra. Isso é igual aquelas pessoas, muitas vezes, que perdem o controle. Já contei isso aí para vocês, né? Eu estava num terreiro uma vez e tinha um sujeito lá chorando as pitangas, que estava falido, que muita demanda em cima dele, ele perdendo tudo que tinha, e o dinheiro que entrava ele não via, o dinheiro entra por uma porta, sai por 10, e eu não ganho mal, mas tem dias que eu não tenho mistura para comer em casa, atrasando as contas, não sei o que está acontecendo. O Exu só falou assim, taca o que você tem no bolso aí? Não tenho, se for dinheiro não tenho, não é dinheiro não. Você tem no bolso, tá com seus documentos aí? Tô. Tá.
que você tem mais aqui? Ah, tem isso aqui, isso aqui. Tá. Aquele negocinho quadrado que você passa assim. Qual o negocinho que passa assim para comprar as coisas? Ah, o cartão, né? Tenho esses dois aqui. Dá aqui para mim benzer. Chucatou e fez picadinho dos cartões. Cartão de crédito. Aí, Chugo, você tá fazendo uma coisa dessa. Ó a macumba aqui, ó. Fica sem isso por um ano. Veja a coisa mais certa. Mania que as pessoas têm de espiritualizar e satanizar a situação financeira difícil que elas estão passando, a situação financeira difícil que elas estão atravessando no amor, no trabalho. É fácil dizer. É macumba, é encapetamento, é satanização. É fácil. É uma forma muito prática de dizer, olha, eu sou bom, eu sou gostoso, eu sou top, e se a minha vida não tá boa é porque tem alguma coisa me prejudicando. Comigo não tem nada de errado comigo. Tranquilo, né? Tranquilo, assim. E tá bom, nunca o problema é você. Nunca o problema é você. É o outro, quando não acha ninguém para culpar, é os espíritos. Coisa feia, gente. Coisa feia. Se estivesse lidando com criancinha de 7 anos de idade ou menos, você até pensava assim, ah, vive num mundo de fantasia ainda, né? Mas não, marmanjo, uma marmanja. Vai assumir a responsabilidade da tua vida, poxa. Cresce. Não tô falando em crescer, tô falando em crescer espiritualmente também. Encara de frente as coisas, é você. Tá? Pode até ser que em alguns casos tenha espírito, pode até ser que em alguns casos seja obsessor, que um rabo de encruza, pode até ser que em alguns casos, de cada 100, um seja espiritual. Então tem tratamento para isso, mas a maioria não é. Mas gosta, parece que tem uma tentação ali para fazer acreditar que é espiritual. Complicado isso aí. Mas, né, vamos para as nossas práticas. Adquira o livro As 7 Linhas de Umbanda, Religião dos Mistérios, editora Madras. Não estou ganhando nenhum centavo para fazer essa propaganda. E lembrando, mais uma vez, nosso curso de sacerdócio não é para você necessariamente abrir um terreiro ou ser um dirigente. É para você coordenar e dirigir bem o templo que tem dentro do seu coração, que é o melhor templo para se frequentar. Bom? Vem com a gente para as nossas práticas. Vem com a gente. Claro, amigo. Então é assim. Vou mostrar um ritual aqui simples. Muito, muito simples. Vou pegar uma vela metade branca e metade preta. Vocês vão ver que ela tem um certo relevo aqui. Que eu escreveu com a ponta da faca o nome da pessoa. E pomada de sebo de carneiro. Tá? Você passa em cima do nome. Você escreve. E você passa por cima do nome. Por quê? O sebo de carneiro, eu já vi 2 tipos de produção de sebo. Eles pegam realmente a gordura, esquenta, mistura com vaselina e forma a pomada, como tem a produção através do soro do leite, da cabra, ou da ovelha, enfim, da ovelha. Da cabra não, desculpa. E forma o sebo de carneiro, esse nome. Isso aqui é orgonite puro. Não é assim que se faz o orgonite, mas isso aqui tem a mesma força do orgonite. Para quem não sabe o que é orgonite é um tipo de catalisador, captador de energias eletromagnéticas, ectoplásmicas e bioplásmicas e prânicas. Então, o sebo de carneiro ele é um catalisador. Na hora que você passa aqui, né, a entidade fixa naquele ponto de força para usar em favor ou desfavor da pessoa. Nesse caso aqui, a gente vai desvitalizar uma pessoa que tem feito mau uso do nome, do poder, da função que ocupa
numa determinada esfera política e vamos desvitalizar porque essa pessoa está fazendo mau uso das suas funções, das suas prerrogativas e prejudicando centenas de pessoas. Então chegou a nós essa queixa, nós vamos firmar o Exu Lúcifer, aí vamos te ensinar como é que faz esse procedimento. Você vai pegar a vela branca com negra, se não conseguir vela bicolor, coloca uma do lado da outra e passa uma fita, um durex, colocando a branca e a preta do lado, uma da outra. Tem que escrever o nome da pessoa nas duas, caso você não consiga uma vela bicolor, né, e passar o sebo de carneiro em cima do nome das duas. Então, nesse caso, eu prefiro é melhor que escreva com a ponta da faca, porque tem como você pegar aquela caneta de retroprojetor e escrever o nome também da pessoa na vela. Porém, na hora de você passar o sebo, vai apagar. Então, é bom ser impressa mesmo com a ponta da faca. Correto, gente? Vamos lá. E aí você vai. Faça isso à meia-noite. Você vai fazer a seguinte conjuração. Você vai dizer: pela força do ponto da meia-noite, hora grande, consagro esta vela na radiação de Exu Lebá e da Pombagira Lebá, na radiação de Exu Mirim e Pombagira Mirim, na radiação de Exu Pombogira, na radiação de Oxá, que ela seja designada pela força da hora grande ao Exu Lúcifer. Que esta pessoa, e você vai dizer o nome da pessoa, o mesmo nome que você escreveu na vela, tenha todas as suas condições energéticas, eletromagnéticas, fluídicas, desvitalizadas, pois está usando para o mal, pela força da lei maior. Peço que seja feita a justiça, que esta pessoa não consiga mais fazer uso de suas funções, independente de quem as tenha atribuído, para perseguir, reprimir ou prejudicar quem quer que seja. Que esta pessoa seja escoltada e acompanhada de agora em diante por Exu Lucifer, de manhã, de tarde e de noite, todos os dias da semana, do mês, do ano, até que a justiça lhe seja feita. E pela força da lei maior, em função da justiça divina, das condições kármicas, que Exu Lúcifer possa dar um encaminhamento a esta pessoa, neutralizando-a completamente. Qualquer magia, feitiçaria, coisa ruim, energia de pensamento, de sentimento, manipulada contra quem quer que seja, partindo desta pessoa seja neutralizada, desmanchada, desfeita. Ela perca todas as suas forças e licenças cósmicas, espirituais e energéticas para atuar em qualquer ramo da magia, onde são recolhidos todos os espíritos que a acompanham, permanecendo só os seus anjos guardiões para encaminhá-la para a luz. Saravá, seu Lucifer. E aí você vai cantar um ponto que é muito forte, porque o seu Lucifer ele vai recorrer também ao povo da rua, Exus, Tranca-Ruas e Pombagiras, para realizar essa função. Então nós vamos cantar esse ponto que é poderosíssimo e ele vai escolher os falangeiros que vão atuar com ele na neutralização dessa pessoa que está desvirtuando e prejudicando tanta gente. Abriram as portas da Calunga, meu bode preto corre de quem é. Abriram as portas da Calunga, meu bode
bode preto corre ver quem é, pela gargalhada no meio da encruza. É seu tranca-ruas com seu Lucifer, pela gargalhada no meio da encruza. É seu tranca-ruas com seu Lucifer. Abriram as portas da calunga, no bode preto corre ver quem é. Abriram as portas da calunga, no bode preto corre ver quem é. Pela gargalhada no meio da encruza, é a pomba gira com seu Lucifer. Pela gargalhada no meio da encruza, é a pomba gira com seu Lucifer. Pela gargalhada no meio da encruza, é a pomba gira com seu Lucifer. É um ponto muito poderoso. Depois disso, você deixa queimar a vela até o fim. E é importante você depois estar procurando um terreiro ou um jogo de búzios para consultar e saber um agrado para oferecer para o seu Lucifer. Tá bom? Quando fala Lucifer, nós estamos nos referindo ao Exu Lucifer. Então é isso, gente. Vê que é um procedimento simples, é um procedimento de justiçamento, tá? Não viramos na quimbanda, tá? Aqui foi um trabalho de umbanda mesmo, e um trabalho de solicitação de justiça divina. Que você tenha muita paz, muita luz, e até a próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir.